Você está pronto? Sim, se você puder colocar a sua apresentação. Isso. Então, continuando com a nossa com essa atividade, é um prazer também agora introduzir o professor Lúcio Aires Caldas, nosso colega aqui da UFRJ. O Lúcio é professor adjunto de microbiologia da UFRJ, do campus de Caxias, né? Fez o seu doutorado com a biologia celular da interação de protozoários parasitos com células hospedeiras, aqui no Instituto de Biofísica, né? Um egresso aqui da casa, mas ele já vinha de um projeto com virologia molecular, que é hoje uma das suas principais linhas de pesquisa. Então, hoje o Lúcio trabalha muito na interação de vírus, diferentes vírus, arbovírus e, mais recentemente, com SARS-CoV, com células hospedeiras, e ele vai falar um pouquinho desse trabalho que ele tem feito sobre a microscopia, o mundo microscópico da Covid-19. Lúcio, por favor. Bom, gostaria primeiramente de agradecer o convite, professor Adalberto, a comissão organizadora, mas devo adverti-los que não optei por não seguir uma linha mais técnica, tá? Então me permito, baseado em alguns palestrantes anteriores desse evento, que é um evento que me permite derivar um pouco acerca de alguns temas que são marginais, infelizmente, ainda para a biologia, mas que considero muito importantes quando a gente vai abordar interação de vírus com a célula. Bom, todos já estão bastante familiarizados, acredito, né, com o SARS-CoV-2, esse agente etiológico da Covid-19, muito embora a gente ainda ouça algumas pessoas confundirem, né, dizerem o Covid, né, confundindo o vírus com a doença. Mas importante aqui que eu queria ressaltar que essa ordem Nidovirale, ela é famosa por apresentar, por conter vírus que tem esse material genético empacotado como se fosse um carretel. Isso é muito importante depois para a gente observar na microscopia eletrônica de transmissão, por exemplo, principalmente se a gente fizer uma contrastação em bloco, onde a gente vai ressaltar o RNA do vírus, então ele vai ficar mais eletrondenso e a gente não precisa de uma marcação bioquímica. Bom, antes eu gostaria um pouquinho só de situar a pandemia no contexto do nosso modo de produção. Não é surpresa nenhuma que tenha havido esse transbordamento, né, esse spillover. Desculpe, não estamos vendo a apresentação. Não estamos vendo a apresentação. Porque não está compartilhada no Zoom. Precisamos desse compartilhamento. Você tem que voltar para o Zoom. Voltando no Zoom. Isso, aqui, compartilhar. Tá, já está compartilhado. Compartilhar a tela? Não, já está compartilhado. Talvez o que eu tenho que fazer é trazer isso aqui para outra. Isso, aí vai sair dali. Não. Na hora que você pede para compartilhar, para o compartilhamento e começa de novo. Não está habilitado o compartilhamento. Está habilitado, sim. Só compartilhar. Essa tela de escala cheia, tira o browser. Está aqui. Como assim?
Agora. Quer dizer, agora eu estou vendo vocês, porque eu não estava vendo mais nada. Permitir. Vocês tiveram que sair, foi isso? Foi, Agora foi. sim, maravilha, maravilha, tudo certo. Ai, que bom. Ei, que bom. Tava tudo resolvido, é só botar em tela. Ótimo, ei, muito bom. Pronto, Tá, então aqui obrigado, está dando Lilian. tímera, aqui você está na câmera também. Você pode checar Nessa o que tá câmera passando, aqui. tá nessa Tá bom. câmera. Perfeito. Eu acho que seria bom começar, Bom, né? Do Estão me ouvindo início. bem? Estão me ouvindo Estamos bem? ouvindo bem. Tá bom. Então, para situar esse mundo microscópico da Covid-19, no contexto da pandemia, é necessário ressaltar que esses transbordamentos eles são determinados, são condicionados pelo próprio modo de produção vigente, né? Então, recomendo esse livro do Rod Wallace, que é um biólogo evolucionário, que ele faz uma boa abordagem acerca de como essa dinâmica societal leva a esse tipo de fenômeno. Basicamente abordando o agronegócio, né, a comercialização de volumes colossais de terras para plantio, para criação de gado. Para a gente ter uma ideia, só em 2017, o comércio de animais selvagens na China movimentou basicamente o volume de 70 bilhões de dólares. Então, uma coisa, é um comércio bastante movimentado. E isso não é prerrogativa da China, né? Se a gente levar em conta, por exemplo, aconteceu na China, mas se a gente pensar naquelas reservas de minério no interior, que tem que levar o minério lá para os portos, né? Tem que passar por estradas densas, né? E dentro desses caminhos você ainda tem estradas secundárias de contrabando de animais para alta gastronomia, insumos, etc. Então é um comércio bem próspero em qualquer país que tenha essas condições. E um pouco antes da pandemia, 2019 mesmo, um grupo de pesquisadores estava procurando alguns carrapatos que eram transmissores de arbovírus que causavam uma trombocitopenia e febre. Então, eles visitaram uns 17 galpões de venda de animais só na província de Wuhan. Então, eles encontraram esses animais empilhados, um em cima do outro, né, amedrontados, né, claro, com a movimentação, secretando fluidos. Né? Então, uma espécie secretando fluidos em cima de outra espécie. Então, isso vira um verdadeiro laboratório para que haja esse transbordamento. E a limpeza desses locais era feita com mangueiras de pressão, como essas de corpo de bombeiros, acho que tem nos edifícios. Né? Então, quando essa água atingia o solo, tudo que estava sedimentado subia. E os animais e pessoas respiravam, né, aquele sedimento. Então, o que era feito para higienizar acabava agravando o problema. Agora, para abordar o mundo microscópico da Covid-19, a gente teria dois caminhos. O primeiro é o da interação do vírus com a célula hospedeira. E o segundo seria o da parte da imunologia. Geralmente, a parte da imunologia, né, o que dá a letalidade da infecção viral, normalmente não é a replicação do vírus, mas é a nossa própria resposta imunitária. O pesadelo é o sonho que se tornou realidade, né? Algo de bom em excesso. Então, a gente vai optar aqui por falar da interação do vírus com a célula hospedeira. Tá? E aqui a gente tem uma reconstrução de criomicroscopia, uma crioeletrotomografia, que a gente observa aqui as spikes em vermelho, o capsídeo em amarelo, né? Lá dentro a gente tem o RNA, que não está visível aqui, mas a gente tem uma parte da membrana, do envelope do vírus aqui. Não? Tá. Vou usar aqui a setinha, né? Isso. Obrigado. Mas antes a gente tem que situar com rigor esses objetos de estudo, né? Tanto o vírus quanto a célula. Como um agente infeccioso não vivo é capaz de dominar uma maquinaria celular.
Quando eu digo não vivo, eu não estou exagerando. De fato, os vírus não são seres vivos. Não nascem, não crescem, não se reproduzem, não morrem, não têm comportamento. E até se a gente buscar naqueles dicionários de filosofia definitivos, né, a gente encontra também definições que de maneira nenhuma incluiriam os vírus, né, como essa. Nos limites conceituais do entendimento, a vida é ou a mera aparência de subjetividade projetada sobre um agregado material composto de múltiplas partes, ou a expressão de uma essência imaterial transcendente em relação à objetividade corpórea que anima. No primeiro caso, a gente tem um mecanicismo reducionista, né? Várias partes juntas explicam a totalidade. Né? É um obstáculo epistemológico, um obstáculo à construção das ciências, ao conhecimento científico. No segundo, a gente tem um ainda pior, que é o vitalismo. Né? Essa vida seria um mistério, algo sobrenatural que anima o inanimado. Tá? Então, a gente tem aí dois problemas filosóficos que se impõem nas ciências, que a gente tem que afastar sempre que possível. Bom, esse problema ele foi resolvido, primeiro, a partir dos trabalhos teóricos de Oparin e Haldane. Né? Haldane, assistindo uma palestra do Bukharin, em 1931, no Congresso de Filosofia e Ciências, ficou seduzido pelo materialismo dialético e ganhou, a partir de então, uma outra concepção para abordar os sistemas naturais. E aí, a partir dessa concepção, ele pôde cunhar algumas definições mais científicas do conceito de vida, como um processo que causa as condições de sua manutenção, ou um sistema químico que mantém sua própria coerência, um circuito corrente de processos químicos, como aglomeração espontânea em compostos orgânicos em solução aquosa. Né? Depois Miller e Urey fizeram esses trabalhos, né? Partindo desses pressupostos de Oparin e Haldane. Atividade em rede de reações químicas. Bom, respondendo a Monod, com a questão da estrutura e função, da evolução como guerra pela sobrevivência, os dois neurobiólogos chilenos, Humberto Maturana e Francisco Varela, cunharam o conceito de autopoiese, que seria, então, a rede de interações que produz continuamente os próprios componentes que participam das interações e a forma desta unidade. Portanto, o conceito mais científico que a gente tem até agora de vida. Né? O resto a gente deixa para os filósofos, que não é o nosso campo. E, a partir daí, a gente pode ter esses subsídios teóricos para extrapolar para a nossa dinâmica societal, partindo do ombro de gigantes como Louis Althusser, né? Que, extrapolando para a nossa dinâmica societal, o trabalho assalariado, por exemplo, ele não produz apenas a mercadoria, mas ele também produz e reproduz as suas próprias relações. Dito de outra forma, a condição última da produção é, portanto, a reprodução das condições de produção. De outro lado, a gente tem a outra entidade, que é a célula, que vai interagir com o vírus. E já há bastante tempo a gente não precisa mais encarar a célula como unidade básica da vida. E um passo fundamental para isso foi dado pela Lynn Sagan, que foi esposa do Carl Sagan, que todos conhecem aqui como diretor do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA e também um exímio divulgador científico que não fazia comércio de princípios. A gente sabe que a divulgação científica é uma tarefa hercúlea, muito difícil. Né? E num trabalho que foi recusado em meia dúzia de revistas, ela, já apoiada por pesquisadores soviéticos como Merenchovsky, estimou que ao menos 3 organelas tinham uma origem simbiótica. Posteriormente, ela deu essa declaração, já divorciada do Carl Sagan, de que a célula eucariota é uma comunidade complexa de micro-organismos e não meramente uma unidade composta de estruturas. Declaração que fica muito bem ilustrada por essa gravura do Kandinsky, que era um poeta, mas era mais conhecido por conta
dessas gravuras, né? Ele gostava bastante de se debruçar sobre a época, os atlas de microbiologia, para fazer essas gravuras. E quem vai ao Museu Metropolitano de Nova York, eu não fui, mas um amigo me enviou esse quadro, chama-se A Mulher Batata, do Juan Miró, né? Está de frente para essa complexa interação de coevolução entre vírus e células. Aqui a gente observa, por exemplo, o LUCA, né, o último ancestral universal comum, surgindo do ventre da mulher batata, dando origem aos 3 troncos da vida, né, arqueia, bactéria e eucária. E nesse caminho a gente tem a participação de vírus, DNA, grandes vírus, DNA, na formação da célula eucariótica, na eucariogênese. Então a gente tem uma coevolução bem precisa dessas duas entidades que a gente está abordando. A célula é um sistema vivo, sim, mas ela não é dotada de vontade, de objetividade, ela não é dotada de consciência. Muito embora outros obstáculos epistemológicos, como os das metáforas e tal, tenham obnubilado o nosso avanço no conhecimento científico, como algumas concepções, memória imunológica, né, como se fosse uma fofoca intercelular, uma célula encontra outra e fala, cuidado com aquele antígeno, isso não existe. Né? Esse nome, memória, é o que estava em cima da mesa quando o fenômeno foi descoberto. Mas se a gente leva isso ao pé da letra e desenha nossos experimentos como se a célula soubesse o que faz, a gente está indo por um caminho errado. Tá? Mesma coisa das células natroquíleas, né? A imunologia ela é salpicada desse tipo de problema, de obstáculo. Né? Uma das razões pelas quais a gente não avança muito. Né? Agora a gente pôde avançar um pouco, né, por conta da pandemia, mas dificilmente os livros-textos vão se livrar tão rapidamente desses obstáculos. Obviamente, a gente ainda tem expoentes da biologia trabalhando com esses obstáculos, como, por exemplo, de estrutura-função, como se toda estrutura tivesse uma função. Só porque a estrutura está ali não quer dizer que ela tenha uma função. Bom, mas voltando aos vírus, nós não temos marcadores universais para os vírus. Né? Então, a taxonomia internacional era um pouco confusa. Alguns vírus eram agrupados em famílias de acordo com a sua morfologia, outros de acordo com a sua antigenicidade, resposta sorológica. E, na década de 60, David Baltimore, expoente da virologia, tem uma estrela com o nome dele, obviamente ele pagou por isso, mas ele teve a ideia de fazer uma nova sistematização viral, ordenando os vírus de acordo com a sua natureza genômica, de ácido nucleico, tendo como pedra angular um processo incontornável para o ciclo viral, que é a síntese do RNA mensageiro. O Baltimore foi agraciado na década de 70, junto com o Renato Dubeco, que a gente conhece pelos nossos meios de cultura também, né? E com o Roard Temin, por conta de pesquisas com vírus oncogênicos, né, que davam origem a câncer. Né? David Baltimore, junto com o Temin, descobriram a transcriptase reversa, né, que fez aquela reviravolta no dogma da biologia molecular. Inclusive, descobriram que a transcriptase reversa estava dentro da partícula. O Baltimore, num momento, o Temin, em outro momento, quando o Baltimore mandou para a Nature, olha, a gente tem aqui indícios de que um vírus RNA está fazendo um DNA. A Nature respondeu imediatamente, eu estou interessado em publicar. E ele, conversando com o Temin, que tinha chegado às mesmas conclusões por outros modos, ele falou, olha, aguarda aí, que o Temin está com resultados semelhantes. Né? E aí, semanas depois, eles publicaram. Ele até hoje em dia diz que não sabe quem foi o revisor. Nunca publicaram quase que imediatamente o trabalho. Bom, se a gente vai falar desse mundo microscópico, a gente tem que começar pela transmissão. Né? A transmissão a gente sabe que é pelos droplets, pelo aerosol. Né? E o que a gente tem dentro desses droplets? Né? A gente tem mucinas, a gente tem surfactantes, né? Aqui dentro a gente tem o vírus,
Essas mucinas, elas são proteínas mais açucaradas que permeiam o epitélio dos pulmões. Os surfactantes, eles protegem os vasos, né, esses delicados vasos que a gente tem nesse trato, de grudarem uns nos outros, e a gente tem fluidos do pulmão profundo. Só que dentro desse ambiente, a gente tem esses átomos de cálcio carregados, né, os surfactantes em verde, as mucinas em vermelho, que são atraídos pelas spikes virais e podem proteger os vírus de danos. Por outro lado, isso também pode proteger da infecção. As pessoas que têm um excesso de muco podem ter um excesso dessas moléculas cobrindo aquelas regiões que são importantes para a ligação, para a interação com os receptores na célula hospedeira. Então, se a gente pudesse dividir, a grosso modo, basicamente, o ciclo do vírus na célula em 3 partes, elas seriam a adesão, a internalização, a replicação e a síntese proteica, e a montagem e liberação. A primeira inclui, obviamente, a internalização do vírus e o seu RNA sendo lido como um RNA mensageiro. Depois a gente tem a replicação e a síntese proteica. A replicação, na sua concepção rigorosa, refere-se apenas à replicação do genoma viral, tá? Dando origem a novos genomas nascentes, né, dos próximos vírus. E a síntese proteica, produzindo tanto proteínas não estruturais, que vão auxiliar na replicação, como também aquelas estruturais que vão compor a morfologia do vírus. E depois nós temos a montagem e a liberação, né, a maturação, etc. Bom, internalização, existem vírus que entram por fusão de membrana, existem vírus que entram por endocitose, o SARS-CoV-2 entra pelas 2 formas, sendo que a fusão de membrana ela é muito mais rápida. E o panorama, mais ou menos, em termos de dimensão, é esse. A gente vê aqui o receptor ACE2, aqui o TMPRSS2 e aqui a proteína spike do vírus. E para ilustrar de forma mais coerente essa fase da internalização, vou mostrar para vocês esse vídeo que mostra um pouco desse balé do primeiro encontro, né, um encontro que deu liga entre as proteínas virais, né, o pool de proteínas na superfície do vírus, no caso as proteínas spike, e o pool de proteínas na superfície da célula hospedeira, o que define a suscetibilidade da célula ao vírus. Então, aqui a gente vê as proteínas S em verde se ligando às ACE2, que estão em lilás, ficam presas nessa configuração, e daqui a pouco chega a selenoprotease, TMPRSS2, que se liga clivando a proteína S em locais específicos, expondo alguns domínios que antes estavam escondidos. Então, agora a gente tem esse afastamento das outras moléculas, que é uma licença poética, só para mostrar como ocorre esse desabrochar dessa proteína S, que se liga, então se ancora a membrana celular, promovendo o zippering, portanto, a fusão de membrana, que vai permitir a liberação do nucleocapsídeo no interior da célula infectada, da célula agora infectada. Importante ressaltar que não é porque o vírus entrou que a célula vai ser infectada, né? Ela tem que dispor também de toda uma maquinaria enzimática que seja capaz de replicar os vírus, porque eles não se replicam sozinhos, dependem da célula para absolutamente tudo. Bom, mas como é que a gente sabe, por exemplo, na microscopia eletrônica de transmissão, se o que está ocorrendo é um brotamento ou se é uma endocitose? A gente ficaria confuso à primeira vista, mas isso aqui dá uma dica para a gente, né, que está apontado pela cabeça de seta branca, é o nucleocapsídeo que acabou de ser internalizado. Então, uma fusão de membrana promovendo a internalização do vírus. Bom, a gente não vai entrar na questão da replicação propriamente dita do vírus. É importante dizer que se eu tenho uma fita positiva, eu tenho que fazer uma fita negativa, que vai servir de molde para outras fitas positivas dos vírus nascentes, o genoma nascente, mas também de RNAs subgenômicos que vão ficar em stand-by, né, para, em determinado momento, começar a serem processados
e darem origem, portanto, às proteínas estruturais do vírus. E essa replicação do RNA viral e a sua transcrição vão ocorrer dentro de uma determinada região condensada na célula hospedeira, que a gente chama de fábrica viral, porque é aquela área que está destinada exclusivamente à produção de vírus. Alguns de vocês devem estar se perguntando, mas como é que um RNA alien, um RNA estrangeiro, entra na célula, é deliberadamente lido pelos ribossomos e não acontece nada, não é detectado, né, como fosse de casa? Obviamente, a gente tem algumas moléculas e plataformas antivirais que são responsáveis por essa detecção, entre aspas, e que vão gerar uma cascata de fosforilação que vão ativar os fatores de estímulo de interferon e de transcrição de interferon. Ocorre que o SARS-CoV-2, ao contrário do SARS-CoV-1, parece ter uma protease papain-like que vai bloquear essa cascata de fosforilação. Portanto, diminuindo bastante a síntese de interferon. E quando a gente vai para a microscopia eletrônica de transmissão dessas células infectadas, a gente observa, como a gente vê nessas setas aí, essa região, exatamente essa região da fábrica viral. É uma região bem perinuclear, né, onde a gente tem alterações membranárias induzidas pela infecção pelo SARS-CoV-2. Isso acontece com alguns vírus RNA. Né? Zika também faz isso, o vírus da dengue também faz isso. Na microscopia eletrônica de varredura, isso fica um pouquinho melhor delimitado, essa fronteira da fábrica viral. Então, a gente vê o retículo endoplasmático que vai se espraiando, virando um verdadeiro Frankenstein, e na periferia dessa fábrica viral, a gente já tem alguns vacúolos que muito provavelmente estão repletos de partículas virais que serão destinadas, então, para o meio extracelular. Bom, o grupo do Schneider, na Holanda, durante muito tempo trabalhou com coronavírus. E de todos os gêneros de coronavírus que eles estudaram ao longo dos anos, eles percebiam que os arranjos membranários eram distintos, formavam estruturas distintas, dependendo do gênero do vírus. Com essa conjuntura da pandemia, eles resolveram revisitar essas amostras e perceberam que todos os gêneros de coronavírus estudados exibem as mesmas estruturas membranárias na fábrica viral. Ou seja, diversos gêneros de coronavírus induzem os mesmos elementos do chamado complexo de replicação. Então, isso ficou conhecido como a teoria da reunificação. Então, nós temos membranas convolutas, temos esferoides, temos as chamadas vesículas de dupla membrana, em todas as infecções estudadas pelos diversos gêneros de coronavírus. Mas aí a gente tinha um problema. Antigamente, quando a gente olhava para dentro dessas chamadas vesículas de dupla membrana, a gente via alguns filamentos. E, durante muito tempo, achou-se que fossem artefatos, até que a criomicroscopia demonstrou que não. E depois, marcações bioquímicas mostraram que isso é nada mais, nada menos do que o material genético do vírus sendo replicado. E aí surgiu um outro problema, que a gente observa essas vesículas de dupla membrana com o material genético do vírus aqui dentro, e a gente observa a formação de partículas virais no entorno, nas redondezas. Mas como se essas vesículas de dupla membrana são hermeticamente fechadas? Durante muito tempo se acreditou nisso, até que agora, em 2020, o grupo do Wolf, na Alemanha, detectou, através da criomicroscopia, um poro molecular que permite a saída desse material genético viral recém-sintetizado, né, dessa vesícula de dupla membrana. E aqui a gente tem uma seta amarela, apontando, portanto, para esse poro molecular, e aqui a gente tem um outro compartimento para o qual um nucleocapsídeo está brotando, que a gente vai falar dele um pouquinho mais tarde. E aí apareceu um outro problema, também através da reconstrução por criomicroscopia. A gente observa que existem compartimentos que estão vazios, compartimentos que contêm vírus e compartimentos que contêm apenas proteínas do vírus. Recentemente, o grupo da Mendonça
resolveu esse conundro, mostrando que esses compartimentos para onde brotam os nucleocapsídeos, eles já contêm as proteínas spike. Essas proteínas spike, elas vêm do retículo endoplasmático em vesículas que são despejadas no interior desse compartimento, que mais tarde nós entendemos que era o compartimento intermediário entre o retículo endoplasmático e o Golgi, né? A gente chama de ERGIC. Então, o ERGIC é o local de montagem. Quando a gente vai observar pela microscopia eletrônica de varredura, a gente observa esses locais de brotamento, como se fosse de dentro da piscina, né? Exatamente assim. E essa fábrica viral, como ela tem origem? Né? Você tem primeiro o retículo endoplasmático zipado, né, que vai se espraiando. Mais tarde, na infecção, a gente começa a observar uma fronteira entre essa região de replicação do genoma viral e a região de montagem da partícula viral até a periferia da célula, onde a gente encontra esses compartimentos repletos de partículas virais maduras. Importante salientar que a gente também tem visto muito a presença de mitocôndrias flanqueando essas regiões de fábrica viral. Aqui em cima a gente vê o Golgi, né, processando algumas partículas virais, e aqui o brotamento para dentro do ERGIC. Né? Isso fica mais bem ilustrado nessa imagem, onde a gente tem 3 etapas desse brotamento. Aqui o brotamento na cabeça de seta, o brotamento ocorrendo. Aqui já ocorreu o brotamento, o vírus ainda está ali ligado à face interna da membrana do ERGIC, e aqui ele já está na luz do ERGIC. Então a gente propôs esse modelo para esta fase da morfogênese do SARS-CoV-2, né, que vem desde esse momento da síntese do genoma viral nascente, nesse compartimento que nós chamamos de compartimento tubular contendo vesículas, porque entendemos que uma vesícula de dupla membrana não existiria nesse caso. Né? O que a gente tem visto, que parece mais, é como se fosse um túnel membranar contendo uma bola de sabão, né? Mas também membranar no interior desse túnel. Quando isso é cortado para a microscopia eletrônica de transmissão, nos dá uma impressão de dupla membrana, de uma vesícula de dupla membrana. Tá? Mas essa aqui é a nossa hipótese. Né? Então, você tem esse poro molecular que promove a liberação desse genoma recém-sintetizado, e assim que ele sai, ele logo vai se complexar com as proteínas M, que já foram produzidas alhures pelos ribossomos. E após essa complexação do genoma viral sendo empacotado pelas proteínas do capsídeo, a gente tem, portanto, o nucleocapsídeo, esse complexo ele é translocado para o ERGIC, muito provavelmente por microtúbulos, segundo alguns trabalhos mais recentes. Ele vem para o ERGIC, para dentro do qual ele brota. Ocorre que vocês estão vendo aqui que a face interna do ERGIC já está salpicada dessas proteínas spike, de modo que quando o nucleocapsídeo brota para o interior do ERGIC, ele já leva essa membrana será o seu envelope. Os vírus eles não codificam para lipídios. Normalmente, esses lipídios são expropriados da célula hospedeira, seja no brotamento durante a saída pela membrana plasmática, como o HIV, como o influenza, ou, como no caso do SARS-CoV-2, nesses compartimentos dentro das fábricas virais. Bom, atualmente nós estamos nos debruçando sobre o egresso, a saída, a liberação da partícula viral da célula hospedeira, que é um tema ainda muito controverso, já que alguns trabalhos sugerem que, além da via secretória biosintética, esses vírus também podem ser liberados por uma via lisossomal. E isso poderia contar com a participação de uma viroporina que impede a acidificação, promovendo, portanto, o egresso sem lise. Nos nossos trabalhos, nós temos observado hegemonicamente o egresso individual. A gente não tem visto egresso coletivo. Então, isso é sinal de que, depois que eles estão maturando em compartimentos na periferia da célula, vesículas individuais vão carreando
essas partículas virais para o domínio extracelular. Ao contrário do que algumas imagens nossas sugerem, também de microscopia de varredura, como se houvesse um portão por onde essas partículas virais saíssem em conjunto. A gente tem observado que o que parece o egresso coletivo, na verdade, se trata da formação de cânions, de invaginações na membrana plasmática das células que acabam prendendo essas partículas virais que já foram liberadas no domínio extracelular, que ficam nesse espaço paracelular ou intercelular, entre uma célula e outra. Então, esses cânions, essas invaginações acabam prendendo, e quando você observa claro que para chegar a essas conclusões a gente não usou apenas a microscopia eletrônica de transmissão, a gente recorreu ao FIB, à tomografia, né? Mas esse é o perigo da gente ficar só ali na transmissão para analisar esse tipo de fenômeno. A gente pega uma imagem dessa e acha já que é uma fusão de membrana de um compartimento com a membrana plasmática da célula hospedeira, liberando um grande número de partículas virais. Bom, e aí quando a gente vai checar a interação entre células adjacentes de uma cultura infectada, a gente encontrou esse fenômeno que é conhecido para alguns vírus, como metapneumovírus, alguns herpesvírus, HIV também, chamado de vírus surfing, no qual a partícula viral se ancora a algum receptor, sulfeto de heparina, por exemplo, e pode ser translocado, né, surfando nesse receptor até a célula adjacente através da emissão de um nanotúbulo ou de uma projeção de membrana. Aqui a gente observa que a projeção ela começou nessa célula, né, chegando a essa célula adjacente, onde a gente já tem partículas virais aqui na sua superfície, né, como nessa superfície também, mas isso pode auxiliar na propagação do vírus em determinado tecido. Recentemente, 2 artigos foram nessa linha, né? Um primeiro contra, né, que era sobre a anosmia, né, essa perda de capacidade do nosso olfato, num debate onde será que o SARS-CoV-2 infecta os neurônios, né? Será que ele infecta essas células nervosas ali do olfato? Né? Perceberam que infecta as células sustentaculares, que são alternadas com essas células nervosas do nosso trato olfativo, do tecido olfativo. Porém, num trabalho mais recente, parece que ocorre uma projeção de nanotúbulos levando a essa propagação dessas células adjacentes. Outra coisa que nós observamos bastante além da profusão de partículas virais na superfície da célula infectada, também a aglomeração dessas partículas virais uma na outra, entendeu? Ficam muito juntas. E se a gente recorrer à literatura mais antiga dos coronavírus, a gente observa que algumas células têm uma teterina que impede a fissão interviral. Então, colabora para que essas partículas fiquem bem juntas umas das outras. A gente tem visto isso também para o chikungunya. Tem visto até coisa mais interessante para o chikungunya, saídas que levam nucleocapsídeos diferentes envoltos por um mesmo envelope. Que consequências isso tem para a patogênese? Bom, por que isso é importante? Por conta da formação de sincícios, né? De junção de células infectadas. Isso é muito comum para os vírus envelopados. O mais comum aqui que a gente tem é do sarampo, nessa formação dos pontos de Koplik nas línguas de crianças infectadas por sarampo, também na língua de gado infectado com sarampo bovino, rinderpest, a segunda doença que a gente conseguiu erradicar. E, embora nós não tenhamos visto ainda sinais de formação de sincício, outros trabalhos têm observado isso, e mais do que isso, nos cortes histológicos do pulmão de pacientes que morreram de Covid, e nós temos já o conhecimento de que a proteína spike do SARS-CoV-2 é um fusogênio com homologia com a cistitina 1, que está envolvida na formação da placenta em humanos. Então, atualmente tem se pesquisado drogas que possam inibir essa formação de sincício. E, curiosamente, drogas contra vermes ou contra condições psíquicas, antidepressivos, têm sido as mais... Elas regulam o cálcio. Então, como pode ver nessa imagem,
quando a gente tem a fusão de uma célula infectada com a célula adjacente, pode estar infectada também, a gente tem essa descarga de cálcio. Então, quando elas regulam esse cálcio, elas impedem essa fusão. Bom, e a gente tem vários tipos de formação de sincício. A gente tem o sincício homotípico, entre células da mesma linhagem, e o heterotípico, tipos diferentes de células. E a surpresa é que, para o SARS-CoV-2, a gente tem observado a internalização, né, um sincício diferente de linfócitos. Internalização e degradação, que muito provavelmente é uma das causas da linfopenia em pacientes graves de Covid-19. Bom, mas o que pode levar, então, a essa fusão de células infectadas? Se, para o HIV, por exemplo, a célula leva para a sua superfície aquelas proteínas, aquelas glicoproteínas que farão parte do envelope do HIV. Então, quando ele brota, ele já brota com aquilo. Então, ali a gente já tem essas glicoproteínas que podem se ligar às células adjacentes, mas o SARS-CoV-2 não faz isso. Então, o que pode explicar essa fusão de membrana? A nossa hipótese é que ocorra uma transinfecção, ou seja, esse acúmulo massivo de partículas virais na superfície da célula, né, já contém ali essas spikes na superfície desses vírus. Então, essas spikes na superfície do vírus, e não na superfície da célula solta, né, seriam responsáveis por essa fusão de membrana. O problema aí é que, em algumas células, como as ciliadas, a gente vê somente essas spikes na superfície. Bom, então, para finalizar, eu vou passar isso aqui, que eu já ia falar um pouquinho mais, acho que já estourei o tempo, né, desse corte temporal, desde a descoberta, né, do primeiro coronavírus até os avanços, os coronavírus que causaram maiores problemas para a gente por conta das epidemias, que coincidentemente têm acontecido de 10 em 10 anos, né, 2002, 2003, 2012, 2013, né, e agora 2020, até chegarmos à próxima pandemia, né, que a gente não sabe se tem uma ou duas vindo aí, né? Aparentemente não, mas a gente tem que sempre acompanhar de lupa, né? Porque quando a próxima chegar, a gente vai estar muito bem preparado para a que passou, né? Principalmente no modo de produção, onde as coisas mudam muito rapidamente, né? Para mantê-las iguais, né? Para ficar tudo igual. Então, eu queria agradecer ao grupo que proporcionou esse nosso trabalho da interação do SARS-CoV-2 com a célula hospedeira, em especial a professora Fabiana Carneiro, Luísa Iga, Fábio Monteiro, Luciana da Costa, Gustavo da Silva, Edson Durigon, e os grandes timoneiros dessa empreitada, a professora Milka Tanuri e Vanderlei de Souza, obviamente também a toda a equipe do Senabio, né, especial Lorian, a Ingrid, o professor Kildare, toda a equipe, né, que está sempre apostos e até para discutir os resultados, né? Essa é uma plataforma excepcional que qualquer pesquisador do Brasil pode utilizar, os recursos de última geração, e vou deixar vocês com essa imagem do SARS-CoV-2 numa projeção de membrana das células Vero, que foi colorida pela professora Marlene Benchimol. Gostaria de agradecer novamente ao convite da banca e peço perdão pelas complicações técnicas que tivemos no início. Obrigado, Lúcio. Perguntas da audiência? Professor Dalberto. Claudinho. Posso falar daqui mesmo? Eu acho, não sei se eu vou ver. Esse daqui está dando para ouvir. O que eu gostaria de saber, Lúcio, primeiro, parabéns pela apresentação, que foi espetacular. Vocês têm ideia das proteínas que estariam recobrindo as vesículas durante o transporte do vírus entre retículo, Golgi e vários compartimentos? Ele usaria as clatrinas, a COP1, 2 ou outras? Ou não se sabe nada sobre isso? Esse revestimento, né? Eu acredito que isso ainda não é um ponto totalmente esclarecido. Uhum. Porque esses marcadores eles vão mudando de acordo com a fase na fábrica viral. Às vezes você está ali monitorando uma proteína de retículo, quando chega em determinada fase já não está mais ali essa proteína. Então isso ainda eu acho que ainda é um controverso.
Toda hora. O que é isso? A gente bota aqui. Fecha um pouquinho. Fala, professor. Parabéns, Lúcio, aí pela conferência, que realmente plagio aqui a Cláudia, fala realmente espetacular. Durante a sua apresentação, me entregou a menção de que durante o processo de morfogênese do vírus, foram detectadas na imediata vizinhança mitocôndrias. Estou pensando como está a energética desse processo de montagem. Como se daria, então, a primeira pergunta. Participaria o ATP, certamente, um processo de construção ambientrópico. Mas, há poucos anos, passaram a ser descritas, em células epiteliais, sobretudo, atividades ATPásicas não associadas a transporte. Passaram a ser chamadas de ATPases AAA+. Será que essas misteriosas ATPases estariam envolvidas no controle final de qualidade da montagem do vírus? Porque elas, há 10 anos que nós está muito especulado qual é a função dela. Deixa eu ver se a gente fica muito tentado a pensar realmente a fábrica viral como uma fábrica, né, numa visão antropocêntrica. Né? Está ali flanqueando, então está fornecendo energia. Né? Esse é um lado, né? Mas esse lado só está citando um outro lado, não estaria envolvido nesse aporte energético. Né? Também acho um lado a se considerar, porque normalmente quando a gente segue o caminho mais fácil, para as ciências não é assim, né? Elas acabam partindo do nosso coração. A gente vai seguindo uma hipótese ali, confiante, achando que aquilo... E na maioria das vezes acontece o oposto, que também é muito bom, mas a pessoa fica frustrada, né? Mas compartilho dessa inquietação. Lúcio, eu acho que para a audiência congelou, viu? Aperta. A imagem está congelada. Como é que sai daqui dessa apresentação? Aí? A apresentação já saiu, mas a imagem está congelada, sim. Pois é, a apresentação saiu. Mas, curiosamente, a imagem está congelada. Mas eu acho que está tudo bem, a gente está escutando bem as falas, não está tendo problema, não. Realmente está... Talvez possam acompanhar por esse outro... Saiu da tela inteira. Acompanha pelo computador aqui, Lúcio. Isso, excelente, está ótimo. Uma pergunta? Não, eu vi aqui. Parabéns, Paula, excelente, parabéns, super parabéns, maravilhosa. Alguma pergunta do YouTube, da audiência visual? Não tem, não. Lúcio, eu tenho uma última pergunta, então. Eu queria saber o seguinte, a gente teve alguns anos aí, um par de anos, de intensa investigação de vários aspectos da biologia, de interação de vírus com as células hospedeiras, de replicação. A gente viveu isso também, esse boom na época do HIV. O que se sabe hoje de vírus que não se sabia antes desse esforço coletivo para entender os vírus? Não estou falando das questões, é claro que tem vários receptores, né, esse poro que você acabou de mostrar, que transporta, por onde passa o RNA e por aí vai. Mas, assim, você acha que mudou alguma coisa conceitual daquilo que a gente entende de vírus? Basicamente, tudo aquilo que se refere à imunologia da interação. Né? E também a biologia molecular das variantes, por exemplo. Ficou a lição agora. Quando a gente procura, a gente acha. A gente tem diversas variantes que são produzidas em cada organismo que é infectado, e uma variante não é necessariamente uma cepa, né? Ela tem que ter aquelas propriedades intrínsecas do vírus, né? que a tornam uma cepa, uma mudança tênue na sua composição genotípica não caracteriza uma cepa. E
talvez a resposta imunológica, sim, resposta imunológica a gente também aprendeu agora que não se resume a anticorpos, né? A gente tem células T também de memória, né? Que tem condição de alvejar mais de 20 epítopos da spike. Então, ter como critério os anticorpos não é mais uma saída realista, né? A gente tem que explorar outros recursos. Basicamente isso. O que eu me lembro agora. Depois, na apresentação, obviamente, eu vou lembrar de muito Claro. tempo, né? Mas o que me vem à cabeça agora é isso. Manel, tem uma pergunta. Você está. Não sei se que câmera que eu Esse aqui. Tá bom. Câmera é ali, mas Tá. o microfone Isso, então, parabéns pela linda apresentação com toques filosóficos, conceituais, muito bons. Você falou uma história interessantíssima de sincício. E aí eu fiquei pensando que a gente trabalha com músculo, que é a célula sincicial por excelência. E eu fiquei pensando se isso de alguma maneira facilitaria ou atrapalharia. Existe alguma relação entre o sincício muscular, o momento de morfogênese, talvez regeneração muscular, o vírus atrapalhando ou participando de um processo de regeneração quando tem uma lesão muscular. Você sabe alguma coisa sobre isso? Não, a interferência vai ter, né? Mas em que medida, né? Normalmente a preocupação do sincício, na seara da biologia celular, é a transmissão para a célula adjacente, né? É um modo seguro de você transmitir. Você não vai ter partícula extracelular ali que possa ser alvejada. Então, são caminhos ali por dentro para que determinado tecido se torne, né, todo infectado. Isso, obviamente, depois tem complicações na parte clínica, né? Nos sinais clínicos da doença. Bom, então, com essa última resposta do Lúcio, o professor Adalberto vai dar algumas palavrinhas, mas eu gostaria de agradecer a audiência e a todos pela presença. Bom, agradeço mais uma vez a participação remota e presencial de colegas aqui nesta transmissão. Agradeço especialmente aos dois palestrantes e gostaria apenas de lembrar que parte das imagens mostradas pelo professor Lúcio foram obtidas aqui na UFRJ, especificamente na microscopia do Senabio, mas com participação ativa do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, do Instituto de Biologia, na época, Centro de Diagnóstico e Triagem, na Bloco N, hoje é o NEDIER, e isso representa uma contribuição para a ciência universal altamente significativa aqui da UFRJ. Eu acho que também devemos agradecer a oportunidade de ter podido desenvolver esses trabalhos naquelas que eu chamo as frias noites do inverno de 2020, quando ainda não tínhamos vacina e o negacionismo negava, inclusive, a natureza da própria pandemia. Então, acho que essas imagens são símbolo de vitória não apenas no campo científico, mas também no campo político e social. Até a próxima reunião daqui a 15 dias. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, professora. Tchau. Estou sem voz. Maravilhosa. Muito bom. Parabéns a todos. Excelente. Até a próxima. Até logo, então. Até a próxima. Tchau, tchau.